Alô Piracicaba, alô Brasil, tá começando mais um Néder Especial. Alô Piracicaba, alô Brasil, está começando agora mais um Néder Especial e hoje estarei recebendo dois convidados de ponta. O artista plástico e empresário Palmiro Romani e também o gerente regional do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, CIESP, Homero Scarso. O programa está começando agora e eu vou dar já o meu boa noite ao Palmiro Romani, esse querido amigo, artista plástico, empresário, uma pessoa que está aí sempre trabalhando para o bem. Tudo bem, Palmiro? Tudo bem, Néder? É um prazer estar aqui com você. Você sabe que nós somos amigos há muito tempo e é sempre uma alegria muito grande estar com você. Palmiro, você é um artista plástico e também é um empresário da moda. Como é que se dá essa sua ligação com as duas áreas? Tem um atalho que aproxima uma coisa da outra? Então, para mim começar a contar essa história, meu irmão, eu preciso começar a falar do meu pai. Nosso querido Irineu Romani, né? Meu pai, querido pai. E meu pai perdeu meu avô, Palmiro Romani, né? Quando meu pai tinha 9 anos, meu avô faleceu. E meu pai passou por muitas dificuldades, muitas dificuldades. E quando ele namorava, ele passou por muitas dificuldades, chegou até a passar fome. E quando ele começou a namorar minha mãe, ele falava, quando eu tiver um filho, ele venceu na vida. E ele falava, quando eu tiver um filho, homem, eu vou montar um comércio para ele. Porque se acontecer comigo, o que acontecer com vocês, o que aconteceu comigo, ele vai tomar conta dos negócios. E quando eu nasci, eu acho que eu nasci artista, né? Meu mundo é arte. Quando eu nasci, meu pai comprou a loja A Nacional, da família Caraide. Ela comemora esse ano 64 anos. Puxa vida, 64 anos já, hein? Mas eu era ligado em arte, só que meu pai era daltônico. E eu mexo muito bem com arte, né? Querer divulgar em causa própria, mas eu consigo trabalhar com arte, com cores, né? E ele, com 9 anos, quando eu tinha 9 anos, ele falou, ó, você começa na loja. E eu comecei na loja fazendo compras com ele. Ele falava, que cor compra? Porque para ele tudo era marrom, né? Não, essa, e dava certo, porque a coisa fluía, né? E eu peguei gosto também pela moda, começamos a fabricar camisa, e comecei assim. E eu, com 15 anos, meu pai falou, a loja é sua, toca ela. Mas eu comecei mesmo na arte, quando eu tinha 21 anos eu casei, né? Sou casado até hoje, minha esposa Vera. Eu casei e minha esposa falou assim para mim, eu encontrei, Néder, uma maletinha dela de pintura, né? E tinha uma tela, e eu gostava de brincar com desenho quando eu era criança, né? E eu peguei, em pouco tempo, e fiz uma tela. E ela chegou para mim e falou assim, quando ela entrou, ela falou assim, mas o que você fez aí? Eu falei, eu fiz isso aqui. Ela falou, mas você estudou arte? Ela falei, não, foi só... No outro dia ela trouxe umas 10 telas, falou assim, olha, começa a pintar aí. E eu comecei, desenvolva. E eu comecei, peguei gosto para a coisa e conciliei, né? O comércio, a loja, a fábrica, e continuei trabalhando com arte, mas daí eu comecei, sabe, trabalhar à noite, de madrugada, mas daí não parei mais, daí peguei gosto pela coisa. Palmiro, nos anos 90, eu me lembro que você começou ali a despontar, né, nos anos 90, anos 80, acho que anos 80, começou a despontar ali nas pinturas, através da tradicional pintura com a tinta óleo, né? E depois você migrou para a pintura contemporânea digitalizada. Como é que foi essa transição? Então, né, a outra história que é interessante. A minha primeira exposição, eu comecei a fazer arte e tal, colocar os quadros na moldura Joanas,
que era o Luiz, é muito meu amigo. Luiz Cúculo. Isso, falecido, mas ele era muito amigo meu. E ele falou assim, olha, Palmeiras, você tem jeito, não sei o quê, vamos levar esses quadros para salão. E eu comecei a ganhar prêmios. Aí a Pinacoteca aqui de Piracicaba falou, vamos fazer uma exposição, a Cláudia Paléu, vamos fazer uma exposição sua? E eu fiz a minha primeira exposição no Engenho Central e eu bati recorde de público. E em seguida, a Cristina Carrazedo, de Águas de São Pedro, que é muito minha amiga, falou, vamos fazer, vai ter aniversário de Águas, vamos levar essa exposição para Águas? E eu levei a exposição para Águas. Nós levamos, ela falou assim, olha, na inauguração nós convidamos o Dr. Paulo Salim Maluf para vir na vernissagem. Na época ele era prefeito de São Paulo. Isso. Daí, nós fomos na vernissagem, aquela coisa, aquele glamour. Eu não gosto muito disso, mas fazia parte, né? De repente, o Dr. Paulo Salim Maluf não veio, mas veio, ele mandou o assessor. E o assessor dele chamava Oswaldo Abraão. E entra o Oswaldo Abraão e começa, puxa vida, mas que impressionante esse menino. E eu era moço, né, mocinho. Impressionante, esse menino é o Van Gogh do interior. E começou a falar, Van Gogh do interior, Van Gogh do interior. Ele falou, você não quer fazer uma exposição em São Paulo? Eu falei assim, faço, né? Pô, terceira exposição minha já em São Paulo, né? Ele falou, eu vou pôr você em contato com o Dr. Paulo Salim Maluf. Eu falei, puxa vida, doutor Paulo, ele falou, vamos marcar, você faz um book aí bem bacana. Aí eu peguei todos os meus quadros premiados, fiz lá, né? E eu pintava a óleo. E fui para São Paulo. Chego lá, entro na prefeitura, ele está esperando você. Quando eu entro na sala dele, o doutor Paulo olha para mim e fala assim, Abraão, Palmeiro Romário, você que é o Van Gogh do interior, né? Eu, puxa vida, né? Van Gogh do interior. Deixa eu ver o seu trabalho. Pegou, puxa vida, e falava assim, né? Esse menino tem um talento, eu vou lançar esse menino. Vamos fazer uma exposição aqui em São Paulo. Aonde que nós vamos fazer, Abraão? Vamos fazer no MASP? Eu olhei e falei assim, no MASP? Direto no MASP. A terceira exposição minha. Liga no MASP. Pegou o telefone. Ô Zaca, eu estou aqui com o Van Gogh do interior. Ô Romani, eu quero que você faça uma exposição dele aí no MASP. Tá bom, ele está indo aí. Pegou, deu o cartão dele e falou, vai lá que ele está te esperando. Quando eu cheguei no MASP, Alexandre, olha só, tinha uma fila assim enorme, ia até a exposição de Portinari. E aquela fila enorme, né? Eu cheguei assim, olhei, o que é essa fila? Aí o guarda falou, não, vai ser aberta a exposição de Portinari. Eu falei, não, eu vim falar com o curador do MASP. Ele falou assim, ele está te esperando. Você entra na exposição, ele vai estar lá no fundo do corredor esperando você. Eu falei assim, legal. Quando eu entro assim, vejo aquela exposição maravilhosa, aqueles quadros, eu com meus quadrinhos aqui, né, a óleo, bem feito, premiados, né? E eu olhava aquilo assim, deu até um gelo na barriga, né? Falei, pelo amor de Deus! Quando eu vejo um japonesinho assim, de rabinho assim, senhor Romani, por favor, entra aqui. Entrei. Ô, senhor Romani, o senhor vai fazer uma exposição aqui no MASP? Falei, o doutor Paulo falou, né? Você falou, então. Não, o doutor Paulo falou para mim vir aqui e tal. Ele falou assim, você trouxe alguma coisa para mim ver? Trouxe sim. Peguei e dei para ele os meus trabalhos, né? E, Alexandre, ele olhava assim nos meus trabalhos, assim, e olhava para o meu rosto, assim, e olhava para os meus trabalhos. Falei, senhor Romani, posso fazer uma pergunta para o senhor? Falei, pode. O senhor quer ser conhecido como Romani ou como Van Gogh do interior? Eu falei assim, como Romani, não sei por que estão falando isso. Eu quero ser conhecido como Romani. Pois é, senhor Romani. Nós vamos fazer uma exposição do senhor, mas não vamos fazer uma exposição como o doutor Paulo está pensando. Nós vamos fazer uma perto da cantina, uma exposição bem simples, que o senhor vai se queimar.
Sabe por quê? O senhor não me leve a mal. Não me leve a mal. Por quê? Ó, seu Romani, o que o senhor faz aqui, eu arrumo uns 40 que fazem melhor do que o senhor. Que fazem igual o senhor, eu arrumo bastante, muitos. E pior que o senhor, então. O que o senhor está trazendo de novo para fazer uma exposição no MASP? Eu falei, sei lá, né? Aí, Alexandre, o tonto aqui caiu na burrice de falar, eu peguei meus quadros premiados para trazer aqui para o senhor, né? Falei, esses quadros são premiados. Ele olhou para mim e falou, pois é, né, seu Romani? O senhor está imitando Van Gogh 1800 e olha aqui, ele nunca ganhou um prêmio. O senhor não está fazendo nada novo, o senhor precisa trazer alguma coisa nova para a arte. A arte exige coisas novas. Nós vamos fazer uma exposição sua, mas vamos fazer simples, perto da cantina, alguns quadros seus, nada de... Porque o senhor só vai se queimar. Puxa, Alexandre deu um negócio... Mas foi uma aula para você naquele momento. Eu acho que foi um dos melhores amigos que eu tive na arte, né? Eu falei assim, olha, eu não vou fazer. O senhor desculpa, mas... Não, pelo amor de Deus, ele é meu patrão, se eu fizer isso, nós temos de fazer uma exposição sua. Eu falei, não, fala que eu vou montar uma exposição para fazer aqui no MASP. Mas o senhor ficou triste comigo? Não fiquei. Não fiquei. Não, o senhor ficou triste comigo? Não fiquei. Puxa, senhor Romani, agora estou até chateado, né? Mas eu fui sincero com o senhor. Não, eu entendo, o senhor está certo. É a terceira exposição minha, ia ser essa. E quando eu saí do MASP, né? Já estava aberta a exposição de Portinari e lotado de gente, sabe? E eu olhava aqueles quadros, e eu com meus quadrinhos do Rio Piracicaba, da terra, da Casa do Povoador, né? Aquelas coisas que normalmente se faz na arte acadêmica, né? Aí quando eu saí de lá, eu parei, o carro estava parado assim, eu meio tordoado, não sabia nem o que eu pensava, né? Quando eu olhei assim, eu vi uma placa de outdoor, né? Uma placa de outdoor assim, e ela estava desgastada pelo tempo. Sim. E ele falava assim para mim, ele falou assim para mim, você está fora do seu tempo, você está em 1800, ele falava muito em tempo. E sabe, foram colando coisas naquela placa, né? E foi formando imagens assim, uma fundida na outra. E eu olhei para aquilo e falei assim, nossa, eu quero fazer isso daqui. Apontei. Falei, eu quero fazer isso aqui. Isso é o tempo. E naquela época estava começando o computador, né? Então ali tinha desenho, porque juntava muitas coisas, tinha foto, tinha cor, tinha tempo. Eu falei, nossa, eu vou fazer isso aqui. E daí eu comecei a jogar ácido, eu pintava e jogava ácido, colava coisa, fazia miséria, sabe? Começou a usar a criatividade. Aí comecei, sabe, aquela loucura, né? Aquela loucura. E o computador, o mouse era desse tamanho, eu fotografava, fazia miséria. E fui, não mandei mais nada para salão, só trabalhando. Aí no ano 2000, o Itaú Cultural fez rumos visuais. Ele queria saber aonde a arte ia chegar, o caminho que ela estava andando. E eu com aqueles meus trabalhos, tudo maluco, né? Meio digitalizado, meio desenhado, meio jogado ácido. Na verdade, eu jogava base e depois jogava vinagre para parar de corroer. E corroía, aí eu perdia a tela, mas saía algumas coisas, né? Eu falei, eu vou mandar para eles verem o rumo da arte, né? E mandei. Eu que fui no fim, eu que fiz parte do Rumos Visuais do Itaú Cultural. Você vê como é que é? Tudo porque você recebeu uma opinião que para alguns poderia ter sido traumatizante, para você foi uma abertura de portas. Eu acho que foi uma luz, né? Foi uma luz. Porque eu era muito novo e, sabe, aí eu percebi que eu tinha de trabalhar com o ego.
Porque a primeira exposição, eu comecei a mandar para exposição quadros meus e ser premiados. Então o ego já começa a ficar, né? Depois eu faço uma exposição, bato recorde de público no Engenho. Então eu já, puxa vida. Depois eu fui convidado para fazer uma exposição no aniversário de uma cidade, que é muito importante. Depois fui cair em São Paulo, no MASP, e veio um japonês e fala assim, viu, abaixa sua bolinha. Desconstrói aquela... O que você está achando que você é aquele muito, castelo. Você não é nada. Desconstruiu o castelo, mas abriu a porta para você entrar numa outra etapa da sua vida artística. Né? Porque daí você começa a trabalhar com o ego, né? Se falar. E você foi representante brasileiro no 10º Festival de Curta-Metragem em Santiago do Chile. Um dos mais importantes do gênero na América Latina. Você vê que daí você começou a galgar degraus importantes na arte. Como é que foi essa participação nesse evento? No ano 2000, eu fui convidado a fazer uma exposição no Sesc. E era a entrada do novo milênio, tal, aquela coisa, né? E eu comecei a pensar, puxa, a primeira exposição do Sesc eu vou fazer. E ela falava, a entrada do novo milênio, veja o que você pode preparar para a gente. E eu, como eu trabalho no comércio, tenho empresa, naquela época usava livros de contabilidade. E eu peguei antigos livros de contabilidade e comecei a jogar ácido nos livros e colocar fotos, desenho nesses livros, porque antigamente tinha livro, contas a pagar, contas a receber, inventário, aquele monte de livros. Cada livro era para um setor. Sim. E eu fiz acerto de contas nessa exposição. A exposição chamava Acerto de Contas. E eu fiz assim muita coisa triste que acontecia no dia a dia. Pessoas pedindo esmola. Então, o acerto de contas, eu queria mostrar o que você está fazendo nessa terra, que você está passando tudo isso daqui. Você entendeu? Então, era uma exposição meio pesada. E eu falava para minha esposa, quando eu terminar a exposição, eu vou queimar todos esses quadros. Mas por que você vai queimar? Porque eu não quero desgraça, eu não quero ver desgraça, eu vou queimar os quadros. Eu vou queimar. E mesmo, mas como que você vai queimar os quadros? Aí eu fiz a exposição, tudo bem arrumada e tal. Quando acabou a exposição, eu falei, eu vou filmar os quadros para ter uma lembrança que eu fiz isso daí. E vou queimar. Pus tudo na caminhonete, levei no meu sítio e atei fogo nos quadros. E fiquei olhando o fogo queimar, porque eu queria acabar com a desgraça. A ideia minha, na minha cabeça, eu queria acabar com a desgraça. E minha mulher chorava, falava, mas por que vai queimar? Mas vai queimar todos os quadros, não sei o quê. E eu queimei. Um dia um jornalista perguntou para mim assim, em São Paulo, você filmou você queimando os quadros? Eu falei, olha, eu não filmei porque eu não tenho interesse. Mas você fotografou antes de queimar? Não, os quadros, eu filmei os quadros. Filmou. Os quadros estavam filmados. Eu falei assim, eu não fiz isso para me aparecer, eu fiz porque eu queria acabar com a desgraça no mundo. Foi por isso que eu queimei, mas não queimei porque eu quero me mostrar, para aparecer eu queimei e tal. Mas aí eu peguei, vendo os quadros, todos, eu falei assim, nossa, isso daqui dá uma curta-metragem. Fiz um filme dos quadros, entendeu? Aí um dia um jornalista em São Paulo viu aquilo lá e falou, meu Deus do céu, e ele ficou emocionado de ver todo o movimento que tinha o filme. Aí ele falou assim, por que você não manda esses quadros para o festival que vai ter no Chile? Eu falei, mas eu não sou cineasta. Não, mas manda, esse quadro é muito bom, esse negócio é muito bom, manda. Falei, tá bom, então, vou mandar, né? Peguei a ficha de inscrição, ele me mandou, eu escrevi, pum, mandei a fita lá. E era aquelas fitas, cassete, lembra daquelas fitas? Mandei lá. Aí um dia toca o telefone em casa, né?
É do cônsul da Brasil, Chile, quer falar com você. Comigo? Falei, é trote, né? Alô? Viu, seu Romani? Pois não. Viu, você vai ser o representante brasileiro no festival de curta-metragem. Olha só que legal. Por esse trabalho. Que bacana, puxa vida. Eu fui representante brasileiro num dos festivais mais importantes que tem. Palmiro, e a polêmica com a Madonna? Explica pra gente, como é que foi aquilo? É outra maluquice. Eu escrevi um livro, o livro tem 600 páginas, e é de um andarilho que ele quer consertar o mundo. É um cara que escreve um livro querendo consertar o mundo. Mas quando ele vai publicar o livro, ele fala, mas onde que eu consertei o mundo? E ele sai como andarilho. E eu fiz um trabalho de andarilhos em arte, que eu queria conversar com o andarilho, ver o que ele pensava, o que ele fazia, como ele agia, como não fazia. Então, todo andarilho que eu via, eu parava e ia conversar com ele. E eu via toda a alucinação dos andarilhos, sabe? Eu comecei a estudar. E o cara que escreveu um livro querendo consertar o mundo, esse livro meu, o livro chama Até nos Rins as Pedras São Silenciosas. Eu era um andarilho da minha própria consciência em uma estrada sem volta. E o andarilho, ele fala muito com ele mesmo. Ele fala, ele responde, ele fala, ele responde. É impressionante. E o livro assim, é eu e eu. Então, eu falo e respondo, eu falo e respondo, eu falo e respondo. 600 páginas, eu falo e respondo. Para fazer a capa do livro, eu tinha o livro na cabeça. Para fazer a capa do livro, eu peguei e amarrei tudo na minha cara. Que eu queria amarrar a consciência. Então eu amarrei minha cara, tudo, deixei tudo amarrado. Aí, eu falei, nossa, mas... E fui lá e me fotografei, eu mesmo fotografei e tal, né? Falei, nossa, até que ficou interessante. Eu vou mandar essa foto no Salão de Arte Contemporânea. Pô, entrou em todos os salões, percorreu o Brasil. Essa foto minha com a cara amarrada. Percorreu o Brasil. Você não tem ideia do sucesso que fez. Aí, um amigo meu pegava meus trabalhos e escrevia poesia em cima dele. Eu peguei, nós falei, vamos lançar um livro? E tinha esse trabalho, porque Até nos Rins eu não publiquei ainda, mas nós publicamos em 2012, nós publicamos esse livro. E tinha uma poesia, minha cara amarrada, tal. Bom, enfim, esse livro foi parar em Londres. Está na maior biblioteca de Londres, fez até sucesso lá. Aí um dia chega um amigo meu e fala assim, Palmiro, você viu a capa da Madonna? Eu falei, não, a capa da Madonna, ela amarrou a cara igualzinho a você, do mesmo jeito, e está fazendo o maior sucesso. Foi isso mesmo. Está fazendo o maior sucesso. Um susto, né? Meu falei, Deus. Verdade? Puxa vida, mas ela lançou, eu lancei o livro em 2012, ela lançou em 2018 o CD com a capa com a cara dela amarrada. Aí eu peguei, né, escrevi lá na internet, no Facebook, Instagram, não lembro nem, acho que é Instagram. Eu escrevi, nossa, que coincidência, né? Eu pensei isso em 2000 e 2002 e a Madonna tivemos a mesma ideia. Aí choveu advogados dos Estados Unidos querendo processar ela. Falou, pô, você ganha a causa, você ganha, você tem o livro, você tem não sei o quê. Aí um dia eu pego o Instagram, Madonna pediu para seguindo você, aquele negócio que pede a Madonna seguindo. Falei, pô, a Madonna seguindo, né? Puxa vida. Daí ela começou a seguir eu não sigo ela, mas ela começou a seguir eu, e até hoje ela segue. Pode ser que amanhã, não sei se vai estar seguindo, mas que ela curte os meus quadros, ela curte. Aí eu fui descobrir que me falaram que quem fez a capa dela é um brasileiro. Uhum.
entendeu? É um brasileiro. Mas, se você entrar no meu site, você vai ver que não é um só que foi copiado. Tem bastante, 3, 4, assim, que não é que foi copiado, se inspirou. Né? E quando falava assim, não, você vai ganhar causa, você ganha causa, você ganha causa, vamos processar ela. Você vai ficar conhecido no mundo inteiro. Eu falei, mas não, eu não quero ficar conhecido no mundo inteiro processando alguém. Prefiro que a história conte o que aconteceu. Lógico. Muito bom, muito bom. É essa história da Madonna. Mas a semelhança da foto é... Não, quem vê fala, não tem enorme, nem o que enorme, falar, não tem nem enorme. o que falar. Olha, o Palmiro Romani tem um trabalho consagradíssimo internacionalmente. Tem lá no Vaticano, você tem um quadro também. Né? Eu tenho um trabalho lá que eu fiz o Papa, né? E tenho a carta dele. A carta dele, agradecendo o quadro e tal. Você andou também... Andou não, você fez um quadro do presidente Bolsonaro, né? Na época das eleições, a gente estava com aquela coisa do sabe, o roubo, tudo aqueles escândalos, né? E a gente queria terminar com tudo isso daí, né? A ideia era terminar. A ideia era. E eu fiz vários trabalhos como série Mito. Eu falei, eu vou ajudar esse sujeito aí. E comecei a postar os trabalhos da série Mito. Não é um trabalho assim que vincula a bandeira do Brasil e a internet para movimentar todo um sistema. Sim. E no dia da eleição, do segundo turno, a página do Bolsonaro vai e compartilha esse quadro, que é esse quadro que eu fiz. Aí vem minha sobrinha liga e fala, tio, você viu a página do Bolsonaro publicou o seu quadro. Eu falei, nossa, é verdade? Aí fui ver, fotografei tudo, né? Daí quando ele entrou, eu falei assim, olha, eu acho que eu vou presentear ele com esse quadro, já que ele compartilhou, né? E no fim foi o quadro para lá, mas sabe, eu acho que é muita coisa que ele recebe, ainda não tenho notícias, mas eu acho que ele, não sei se já recebeu, não recebeu. Palmiro Romani, conversando com a gente, sempre uma alegria, um prazer. O Palmiro tem um trabalho bacana no Lar dos Velhinhos de Piracicaba, na Casa Arte, né? A casa que você construiu e decorou com as suas obras, né? Então, né, Alexandre, a gente vai chegando à idade e a gente vai percebendo tudo que a idade, a pessoa tem de viver a idade dela, não adianta querer fugir. E eu sou muito amigo, né, era do Dr. Jairo Matos, que também era um artista. E ele me convidou, falou, por que você não faz uma casa no Lar dos Velhinhos? Um dia você vai morar lá, né? Aí eu andando na casa, no lar, vendo a dificuldade dos velhinhos, eu falei, eu vou fazer uma casa arte. E pá, banquei, estou fazendo uma casa, ainda não terminou, mas é uma casa assim, bem... Mas tá bonito, tá bem bonito. artística. Você fez os blindex, né? Cada blindex tem um quadro, né? Isso, eu quis fazer uma casa de vanguarda, eu fugi do padrão do lar, né? O lar é aquelas casas de idoso, né? Não, eu quis fazer uma casa de vanguarda, então, blindex enormes que eu coloquei, portas tudo blindex, e cada blindex vai um trabalho, né? Eu fiz um trabalho no blindex, então é uma casa bem arrojada. Bacana. Na frente eu fiz várias esculturas, né? Deixando os velhinhos de cabelo em pé como o meu. Tá certo, tá certo. Palmiro Romani, artista plástico, empresário da moda, conversando com a gente no nosso Néder especial de hoje. Quero agradecer muito a sua presença mais uma vez. A gente precisa um dia voltar ao ateliê do Palmiro, que é a sua galeria de arte, né? Ali tem um acervo de quadros maravilhosos, além, evidentemente, aquele ambiente, aquele astral, né?
de muita inspiração para quem entra lá. É uma coisa maravilhosa. Muito obrigado. Você sabe que eu falo que quem mexe com arte está ligado ao cosmos e está mais perto de Deus. Eu acho que então a galeria lá para mim é um santuário. Maravilha. E que assim permaneça, né? Obrigado, Alexandre. Parabéns, Palmiro. Muito obrigado. Grande abraço a você, viu? Parabéns mais uma vez. Nós vamos seguindo com o nosso Néder especial. Na sequência, a entrevista com o Homero Scarso, do CIESP. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. Nós vamos prosseguindo com o nosso Néder especial, agora entrevistando o gerente regional do CIESP Piracicaba. É o Homero Scarso. O CIESP, você sabe, é o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo. Mais uma vez, uma alegria receber aqui o amigo Homero. A gente conversou durante a pandemia, né? Aquela época difícil. Hoje a gente já tem uma outra perspectiva, as coisas começam a clarear um pouco mais, não é, Homero? Muito boa noite, prazer recebê-lo aqui mais uma vez. Temos motivos para ter um pouco mais de ânimo agora? Boa noite, é uma satisfação novamente em retornar ao seu programa. Temos... Se nós olharmos aqui pelo semestre agora de 2021, nós fechamos esse período, janeiro a junho, com um saldo positivo de 4.108 novos postos aqui em Piracicaba. E falando especificamente da indústria, né, o Centro das Indústrias, desse total de 4.108 postos criados, né, dos outros segmentos, indústria, comércio, serviço agropecuário e construção civil, somente a indústria foi responsável por 1.778 postos. Puxa vida. Então, é um semestre bastante produtivo, bastante animador, com uma curva ascendente de perspectiva. Agora, nós já estamos em julho, quer dizer, nós já começamos o segundo semestre com essa boa perspectiva, principalmente para Piracicaba, e logicamente outras cidades aqui também tiveram e estão tendo essa oportunidade de dar a dignidade para a pessoa, de ter a satisfação de buscar um novo emprego, porque um emprego dá essa condição, dá essa satisfação, ou seja, dignidade ao ser humano. Perfeito. Homero, vamos só lembrar as cidades que o CIESP engloba na sua base regional, né? Nós fazemos parte de Piracicaba e mais 7 cidades. Então, somos lá, começamos em Santa Maria da Serra, São Pedro, Águas de São Pedro, Charqueada, chegamos em Piracicaba, Saltinho, Rio das Pedras e Laranjal Paulista. Então, 8 cidades aqui da nossa regional de Piracicaba. De Piracicaba. Fazendo uma retrospectiva, pegando um pouco lá atrás, como é que foi na indústria o impacto da pandemia, Homero? Foi muito desastroso? Olha, o ano passado, comparado com 2021, foi um aprendizado muito grande, foi um reaprendizado, você teve que colocar protocolos rígidos, você teve que repensar as atividades, teve que ter home office, você teve que realmente fazer uma prevenção muito grande para que efetivamente não pudéssemos parar. A indústria, ela não parou, ela teve que se adequar, ela teve que se realmente reinventar, porque muitas atividades que eram presenciais ficaram home office. E, logicamente,
o distanciamento em relação a essa forma de trabalhar fez com que você reaprendesse, você contribuísse e atendesse às exigências em cima dessa nova condição que o mundo viveu, e não foi diferente aqui para a nossa cidade, para o nosso estado e para o nosso país. Então, a indústria, dentro das restrições, com raras exceções, ela pôde continuar a trabalhar aí dentro de uma condição relativamente cumprindo todos os protocolos, para que desse o apoio, desse o suporte em relação às outras áreas, né? Porque se você não produz o alimento, como é que você vai poder vendê-lo na gôndola do supermercado? Se você não fabrica um remédio, como é que você vai poder tratar o seu doente? Então, a indústria colaborou de forma bastante produtiva com essas questões, com esse novo aprendizado em relação à pandemia. Aí você teve uma mudança no final do ano, as coisas começaram a melhorar aí a partir de julho, mas, para nossa surpresa, tivemos a segunda onda. Porém, com o aprendizado adquirido, com as vacinas bastante fortes aí já a partir de abril, logicamente, toda essa questão ela foi minimizada, porque você aprendeu e agora você está realmente dentro desses protocolos, desses ensinamentos, dentro dessas questões em 2021. E a vacina está avançando rapidamente. Isso quer dizer que menos UTIs, a capacidade estão sendo utilizadas, as enfermarias, e as pessoas também se conscientizaram um pouco mais. É verdade. Então, de tanto se falar, de tantas pessoas sofrerem as consequências, o aprendizado, a duras penas, ele foi absorvido pela maioria da população. E nós vamos passar a aprender cada vez mais a conviver com isso, né? O vírus, a Covid não vai desaparecer, infelizmente, mas vai ser combatida com as campanhas anuais de vacinação que vão ser feitas. Já tem campanha sendo planejada para o ano que vem, para janeiro. Vamos conviver com isso, mas sabendo enfrentar, né, Homero? A diferença é essa, né? Sem dúvida. Algumas coisas que a gente aprendeu e talvez ela tenha trazido assim uma questão importante. O home office, muitas pessoas, muitos serviços, eles continuarão no home office, né? Alguns não, voltarão a ser presenciais, né? As questões interativas de cursos, seminários, palestras, olha, essas lives, então nós aprendemos aí a ter bastante informações através dessas tecnologias. Muitos postos perdidos em relação a algumas questões, com o advento de novas tecnologias, nós temos aqui, o Senai se preparou para trabalhar esses novos postos dentro de uma indústria 4.0. Então, obviamente, muitas perdas tivemos, porém, novas oportunidades em outras áreas, em novas tecnologias. A indústria se preparou, está se preparando, e o Senai é um parceiro importante de mostrar essas oportunidades aí para quem busca uma nova qualificação. Então, você tem, lógico, muitas perdas de um lado, mas você tem outras oportunidades de outro lado para compensar, né, essas questões. Homero, nessa recuperação da indústria, vamos falar aqui de Piracicaba e região, quais as áreas de produção que mais significam uma retomada positiva nesse momento? Olha, o setor de máquinas e equipamentos, que é o nosso forte, só para você ter uma ideia, comparado 2021, que nós exportamos 1,62,3 bilhão em 2021, até o primeiro semestre, ou seja, de janeiro, junho, o ano passado, nesse mesmo período, 834,9 milhões, ou seja, você teve um crescimento de 27,2%. Então,
todo o segmento que está voltado para máquinas e equipamentos, também ligados ao setor do agronegócio e da exportação, eles, aqui em Piracicaba, estiveram e estão tendo um desenvolvimento muito positivo, aliado ao dólar. O dólar, a 5 e alguma coisa, contribui sobremaneira para essa competitividade, para essa manutenção e crescimento dessas áreas. Podemos então esperar que esse crescimento vai ser gradativo agora, uma coisa que deve prevalecer. Ele está sendo de uma maneira bastante vigorosa. Se não houver assim nenhuma novidade, por quê? Nós temos que olhar o mundo. Os Estados Unidos, ele investiu alguns trilhões na economia, então isso vai puxar o crescimento bastante para cima. A China também crescendo bastante. Então, obviamente que hoje estamos todos conectados. Se você tem as maiores economias do mundo crescendo num patamar muito alto, ela acaba puxando os nossos produtos, principalmente o agronegócio, mais para a China, e os manufaturados, que hoje os Estados Unidos é o maior parceiro comercial nosso aqui de Piracicaba. Então, eles crescendo lá, China crescendo também, alavanca esse nosso resultado aqui de Piracicaba. Dando números assim, a indústria prevê um crescimento para 2021 de 9,8%, é uma média. A indústria de transformação. Tem umas que vão crescer 20, outras vão crescer 5, certo? Mas a média da indústria de transformação para 2021 é 9,8%. O PIB do Brasil está previsto para crescer 5,7%. Então, logicamente, isso é animador, isso é desafiador. Logicamente que nem tudo são flores. A gente teve, por exemplo, aí alguns materiais que subiram bastante. Então isso, logicamente, provoca uma certa desarrumação em relação a você ter esses produtos fabricados, mas o mercado vai se ajeitando. O importante é você ter essa perspectiva positiva, tanto de PIB, quanto de empregos e quanto o crescimento também na indústria. A construção civil também vai crescer relativamente bastante, 3,5%. Então, são condições animadoras, né? No início do ano, até março, estava previsto 3 e pouco de PIB. Já estamos em 5,7, fazendo uma projeção hoje, que estamos em agosto. Empregabilidade, como é que estamos em postos de trabalho? Já podemos checar aí um aumento nesses últimos tempos? Ou ainda sim, não? Sim. 4.108 postos de trabalho tivemos de janeiro a junho. De janeiro a junho. De janeiro a junho, são postos efetivos. Uma subida. Subida, novos postos. Uma subida boa. Sem dúvida nenhuma. Decorrência daquilo que aconteceu, né? Sem dúvida. Decorrência de toda essa terra arrasada que, infelizmente, nós temos que enfrentar e ainda enfrentamos, mas é animador isso, é uma luz no fim do túnel, né? Animador porque a área de serviços voltou a crescer, né? Até ela teve, assim, um bom desempenho, mas o melhor resultado desses 4.108 foi a indústria com 1.778 desse total de 4.108. Olha, eu queria ressaltar, né, a importância do CIESP na organização, no apoio e na assistência, acima de tudo, na orientação para todas as empresas associadas. O CIESP não parou um momento, né, Homero? Não, vocês porque mantiveram firme ali as ações. Nós, enquanto CIESP, falamos por 42 regionais no estado de São Paulo. Hoje nós temos aí perto de 8, 9 mil associados, então realmente nos momentos mais importantes estivemos ao lado, né, do pequeno, do médio e do grande empresário, com várias demandas aí, buscando soluções, buscando alternativas, e isso logicamente é o papel institucional da entidade que fazemos parte.
Teremos agora uma nova etapa se iniciando na administração da Fiesp-Ciesp, né? Sim, tivemos recentemente uma nova eleição com o próximo presidente do Ciesp, o Dr. Rafael, sendo o vice dele o Dr. Josué. E na Federação das Indústrias, a Fiesp, temos como presidente o Dr. Josué e o primeiro vice o Dr. Rafael. Dr. Rafael Cervoni, que é nosso vizinho aqui de Santa Bárbara do Oeste, ele esteve em Piracicaba, fez CLQ, uma pessoa que gosta muito aqui da nossa querida Piracicaba. Então, a partir de 1º de janeiro de 2021, essa nova presidência, né? O Dr. Rafael já está na casa hoje, mas eles terão um novo mandato de 4 anos, entre 2022 e 2025. Em Piracicaba permanecem os diretores atuais. Foram reeleitos para mais um mandato, sendo o diretor titular Fábio Witt, o primeiro vice Pietro Pedraza e a segunda vice Andréia Parque. Então, nós continuamos, eles foram reeleitos também para um período de mais 4 anos. Perfeito. E no comando da Fiesp, o Josué Alencar. Josué Alencar, sem dúvida. Filho do saudoso ex-vice-presidente da República. Exatamente, ele José mesmo. Alencar. O próprio. Muito bem. Também da área têxtil, né? Sim, ligado à BIT e o Sinditêxtil, sem dúvida. Assim como o ex-presidente Paulo Scaff, que encerrou a sua gestão. Está encerrando, né? Porque o mandato dele vai até dia 31 de dezembro. Portanto, ainda esse ano teremos o Scaff, só o ano que vem, que assume o Josué. A partir do dia 1º de janeiro. A partir do dia 1º de janeiro. Homero, importante a sua presença aqui, a gente trazendo sempre essas orientações para Piracicaba e toda a nossa grande região. O Estado crescendo, o Brasil procurando sair desse momento difícil, né? A gente viveu tempos muito tristes e agora parece que as coisas passam a encaminhar para uma resolução, pelo menos aparentemente a gente já começa a ver aí as coisas acontecendo. Essa retomada, agora como homem de empresas, né? Essa retomada econômica tem a ver também com uma aplicação que deve ser mantida nessas prevenções, nesse trabalho de atenção para o combate ao vírus? Você acha que nós vamos manter esse alerta? Não tenha dúvida, a gente pegou uma causa desconhecida, foi sendo analisada, foi sendo avaliada e a vacina é um caminho assim sem volta. Então, isso traz essa condição que a gente está vendo. E acreditamos que isso é uma prevenção que deva ser mantida para que tenhamos essa boa perspectiva aí, com esses números que estão caindo de forma bastante interessante para todo mundo, né? Isso aí acaba gerando novas oportunidades, novos negócios e as pessoas também acabam, né, tendo que conviver com essa diferença, né? Mas não dá para fugirmos dessas questões. A vacina é o caminho, né? É o grande caminho. Homero Escarso, gerente regional do Ciesp, conversando com a gente. Obrigado mais uma vez. Toca aqui, Homero. Vamos em frente. Nós que agradecemos mais uma vez pela oportunidade e até um breve período novamente, Alexandre. É uma alegria sempre receber o Homero aqui no programa, trazendo sempre informações importantes sobre as questões econômicas, as empresas, a empregabilidade, todo o trabalho que envolve o crescimento da nossa região, do nosso estado. E o Néder Especial fica por aqui, agradecendo o carinho da sua audiência. A você que está em casa, a você que nos acompanha no trabalho ou que está nesse momento nos assistindo também pela internet, em qualquer canto da cidade, da região, do país, o nosso muito obrigado. Tenha sempre uma grande força na sua vida, com muito otimismo, com muita fé. Fique sempre com Deus. Tchau, valeu! Alô Piracicaba, alô Brasil, está começando mais um Néder Especial.